O assunto do dia é falar sempre de coisa boa, né? Estou tendo a honra de receber aqui nos estudos da Catedral um trio maravilhoso, né? Ó, Luiz Fernando Braga, ele que é natural de Muriaé, né? E na Faculdade de Santa Marcelina graduou-se em Letras e iniciou sua trajetória no Magistério. Daqui a pouco eu vou falar mais dele. Também tendo a honra e o prazer de receber Tereza Oliva, secretária da Academia Moreirense de Letras, e Elias Muratório, também Relações Públicas da Academia Moreirense de Letras, né? E, claro, né, inclusive já tem até presente para vocês aqui, ó. Luiz Fernando Braga já deixou aqui, você pode participar aí, deixar seu nome, tá? E no finalzinho do nosso programa vamos presentear vocês com esse livro maravilhoso, Rio Avesso. Atualmente, né, o Luiz Fernando, ele reside em Niterói, é professor na Universidade Federal Fluminense, na Ecolume, né? Instituição na qual desenvolve trabalhos de ensino, pesquisa e extensão com enfoque na formação de adolescentes. É autor das narrativas de ficção Romance Hipocondríaco, 2016, Heleno de Troyes, 2017, e professor finalista do Prêmio Sesc em 2018 e Prince. Falei certo? Isso. Ah, tô bom. Bom, Luiz Fernando, um prazer imenso receber você aqui, tá? Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Bom dia. Bom dia, prazer meu, Marcelo. Fiquei muito feliz quando o Elias... Foi ontem, Elias. Elias mandou para mim o seu vídeo, você fazendo um convite, né? Já vou ter o prazer de entrevistar o Luiz Fernando, que honra! Então, sinta-se em casa. Deixa eu dar um bom dia para a Tereza também. Tereza, prazer ter você conosco também. Nosso abraço, nosso bom dia. Bom dia a todos da Rádio Catedral. Ok, o Elias está ali, daqui a pouco o Elias vai dar um... Agora, pode ser agora, Elias, dá um bom dia lá, daqui a pouco. Bom dia! Nossa, deixa eu dar um bom dia, então, no microfone da Tereza, porque e sorrindo, porque eu estou sorrindo. Bom dia, ouvinte da Catedral. Bom dia, Marcelo Luiz. Obrigado mais uma vez por nos receber tão alegremente. Aliás, alegremente é o sobrenome. Você que é um talento, você que está brilhantando, né, a nossa manhã, essa manhã maravilhosa, né? Ó, eu estava comentando aqui com ele, gente, a pessoa tem que ler mais. Inclusive, lembrando mais uma vez, você participando do programa hoje, vai concorrer a esse livro maravilhoso, Rio Avesso, do Luiz Fernando Braga, né? Quem lê, gente, estimula o raciocínio, né? Ativa o seu... Uma frase antiga que a gente vê no televisão, quem lê viaja, né, o Luiz Fernando Braga, né? E dá detalhes aí desse livro aí, conta pra gente, né? Eu vi aí uma história um pouco triste, né? Que fez você escrever esse livro. Dá detalhes pra gente, Luiz Fernando. Detalhes. Isso, não, o espaço é seu. Você é a estrela aqui. Tá bom. O Rio Avesso, primeiro bom dia aos ouvintes, né? Eu falei com eles ainda, né? Bom dia ouvintes da Rádio Catedral. O Rio Avesso é um projeto que veio de um episódio realmente, como você falou, triste da minha vida, né? Que foi quando a minha mãe morreu. Isso foi em 2021. A pandemia estava ali no finalzinho, né? Finalzinho não, as coisas já estavam voltando, as escolas já estavam voltando. E minha mãe foi submetida a uma cirurgia cardíaca e não resistiu. Aquele episódio ali, para mim, foi um episódio que talvez mais difícil da minha vida. E juntou pandemia, retorno às atividades como professor lá no Colune da UF, né? E o luto. Esse período aí foi um período difícil, um período o mais difícil da minha vida. E esse livro, você está vendo aí, é um livro fininho, né? Os alunos costumam falar assim comigo, assim, quando eu peço um livro, né? Tereza também sabe disso. Vamos ler o livro. Qual o tamanho? Das páginas. Aluno é assim, né? O aluno quer saber do tamanho do livro. Esse não é um livro longo, né? Não é uma leitura extensa, mas me levou 2 anos para escrever. 2 anos, porque eu escrevia e era difícil, porque eu estava lidando ainda com aquele período difícil do luto. Estou vendo aqui, você se vira atormentado por um luto repleto de pesadelos. Isso, foi no começo, foi assim, foi. Eu acredito, assim, conversando com outras pessoas que passaram pelo luto e passam pelo luto, né? Todos nós em algum momento da vida vivenciaremos isso. Eu acredito que essa história dos pesadelos seja comum. A gente não está bem, né, quando perde uma pessoa amada. Então os pesadelos eles vieram. E eu resolvi escrever para poder tentar
dar vazão a isso, né? Colocar no papel, colocar na escrita, porque eu tinha um acompanhamento psicológico, mas só isso eu não estava dando, sabe? E aí eu resolvi começar a escrever esse livro. Foi muito difícil porque era o iniciozinho ali, logo depois que minha mãe se foi, né? Se foi não, né? Minha mãe morreu fisicamente, mas ela está dentro de todos nós, né? Que é o que acontece mesmo quando a gente ama uma pessoa. Então o processo desse livro demorou 2 anos, porque eu escrevia, parava, ficava umas semanas sem escrever, e depois retomava, apagava alguma coisa, acrescentava outras. Então ele foi surgindo. E, embora você tenha falado aí no início, né, que parte de uma história triste, é um livro que, com o passar do tempo, foi me dando força. Foi me dando força, porque eu fui me deparando com outras questões também. A minha própria fé, né, porque minha mãe era uma pessoa extremamente católica, todo mundo aqui na Matriz de São Paulo conhecia ela era ministra da Eucaristia, trabalhou muitos anos aqui na igreja, prestando os serviços, né, para a paróquia. Então, eu também cresci aqui, eu cresci em Muriaé, eu cresci fazendo parte dos grupos aqui de adolescentes com Cristo, enfim, o meu envolvimento aqui é um envolvimento que também me trouxe inspiração, certo? E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tão fragilizado porque minha mãe morreu, e a minha mãe era uma pessoa de uma fé inabalável. As pessoas que conheceram minha mãe, aí vou falar o nome dela, tá? Ana Maria, todo mundo aqui da Matriz São Paulo se lembra da Ana Maria, que ajudava aqui na igreja, né? Estava sempre aqui compondo o grupo das pastorais, exatamente. Mas ela tinha algum apelido ou não? Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? A minha mãe, que é sempre o meu nome, né? Luiz Fernando Braga, tá? A minha mãe era Ana Maria Braga. Tá? Tem um Ferreira aí no meio também, mas o Braga ficou aí um nome que era o mais reconhecido, né? Então foi esse processo, né? A história, você me perguntou da história, né? Eu narro aí a experiência ali, a experiência do hospital, né? Que é uma das lembranças de que eu tenho e que fez parte aí desses pesadelos aí que estão na sinopse do livro, né? Então eu parto desse princípio, o princípio daquilo que mais às vezes traumatiza e que a gente tem que lidar, né? Que é essa situação de ver uma pessoa amada num leito de hospital, em plena pandemia, inclusive, a gente tinha muitos cuidados, né? Tudo era assim, álcool lá, máscara. Ainda ficou ainda, né, Riquinho? Nós temos aqui ainda tem que ter, né? Tem que ter, porque não tem... Covid não está mais naquela força toda, graças a Deus, né? Mas tem gripe, tem outras coisas aí, né? Então eu me lembro desse ambiente que a minha mãe fez a cirurgia lá em Belo Horizonte, foi a segunda cirurgia cardíaca em 2 anos. Isso pra gente foi um golpe, porque ela fez uma cirurgia de válvula aórtica, então ela teve que trocar a válvula, colocar uma válvula biológica, e a expectativa é de que essa válvula durasse pelo menos 10 anos, né? Mas ao final do segundo ano começou a dar problema. Então ela começou a apresentar alguns sintomas, levamos para fazer os exames, ecocardiograma e os outros exames necessários, e constatou-se que a válvula tinha falhado, né? Eles chamam de estenosar, quando a válvula não está mais funcionando. E aí foi necessária uma segunda cirurgia. Foi nessa segunda cirurgia que ela se foi. Ela não resistiu, sabe? Então, essas lembranças também estão no livro. Mas o livro também traz o conflito vivido pelo narrador, né? Porque essa mãe é uma mãe que inspira amor, que inspira fé,
sobretudo. Como eu falei aqui, minha mãe era extremamente católica e nós fomos criados assim. E quando a gente se depara com a perda de uma mãe, por exemplo, como foi o meu caso, a gente se vê num contexto em que a fé se faz muito necessária, porque é meio que assim, cara, é um vale escuro, um vale que parece que as coisas não têm solução, né? Que a vida não tem mais solução, não tem mais sentido viver, sabe? E a minha mãe era uma pessoa extremamente feliz. Tereza conheceu, né? Minha mãe era uma pessoa extremamente feliz, então não fazia sentido eu ficar naquele vale de lágrimas se a maior lição deixada pela minha mãe foi a felicidade, foi a generosidade, né? Foi exatamente essa característica que fez dela um ser humano extraordinário. Então, o processo foi esse. A história, ela vai por outros caminhos também, uma vez que, quando a gente vai escrever sobre lembranças, parece que outras coisas aparecem ali, né? Então, existe um aspecto fantasioso também. Não é um livro assim, o que eu quero dizer com isso que não é um relato de experiência, né? É um livro de ficção que traz esse momento do luto e como esse personagem, que foi evidentemente inspirado em mim, atravessa por isso. Ok. Gente, já tem uma galera que querendo já esse livro maravilhoso do Fernando Braga, hein? Já vê só. Mariana, alô Mariana, obrigado, querida. Já está no sorteio, tá mandando um bom dia para o Fernando. Bom dia, né? Quem mais aqui? A Cristina Guiar também, né? Eu quero ganhar esse livro maravilhoso, ó. E reforçar o convite, né? Para hoje à noite, então. Hoje à noite, na Faculdade Santa Marcelina, às 19 horas. O lançamento do Rio. A editora é Metanoia, né? É uma editora do Rio. Olha só, Rio Avesso. Eu gostei da capa aqui, muito bonita. Você que teve essa ideia? Então, a capa foi o seguinte, depois que a gente, normalmente assim, né, quando a gente envia um livro para o editor, eles fazem lá todo o trabalho de diagramação, e aí de seleção de capas, né, e eu me lembrei, porque a minha mãe, tem uma parte do livro em que eu falo assim, minha mãe parecia ter nascido de mãos postas, sabe? Porque, de fato, ela parecia ter nascido rezando. E aí, eu mandei essa ideia para a editora me pediu uma ideia para a capa, né? A capa traz não as mãos postas, mas as mãos como se fossem em oração, em oferenda, né? Nas águas de um rio, sabe? Essa foi a ideia que eu passei. Eles me passaram 3 capas, 3 modelos de capa, e eu escolhi essa daqui que me pareceu uma capa mais sóbria. As outras eram bonitas também, né? Mas estava parecendo também que o livro estava indo para o caminho da autoajuda, e não é bem essa a questão, né? É um livro de ficção. A Sibeli Braga também mandando um abraço para você. Marcelo, bom dia, né? Eu quero ganhar esse livro, hein? Bom dia, Sibeli, um abraço. Um bom dia para o Luiz Fernando, o Elias e também para a Tereza, né? A Maria Aparecida Furtado, Alto do Castelo, quero participar. Ô Magali, vou saber agora aqui, ó, lá em Campinas, já, em breve teremos esse livro lá em Campinas? As livrarias de Campinas eu não posso afirmar, tá? Mas ela pode adquirir também pelo site da editora, é só colocar no Google, olha a facilidade, né? Recebe em casa, então assim, é fácil. Fácil, e você vai viajar. Eu até separei aqui, ó, né? Gente, esse negócio hoje em dia na internet, né? Acaba um gostoso quando você pega um livro, né? Aquele antigo, você abre, né? Aí, ó, olha só, aprimora a escrita, melhora a comunicação, né? Estimula, né? Você viaja, cara, você pega ali, né, aquele livro ali, você te dá aquela viagem, você vai viajar aí, lendo aí esse livro maravilhoso do Luiz Fernando Braga, né? Que é uma maravilha. Tem mais gente aqui, ó. Dona Derli também, um abraço, bom dia. A Cris mandou até um áudio pra gente aqui, bom dia. Vamos ouvir. Engraçado, como que é, né? Mas eu tô em entrevista e eu, não dei muita ideia. Quando começou ele falar a história dele, eu identifiquei muito com a história dele. Eu não perdi minha mãe, mas perdi meu irmão. E assim, achei outros meios, ele foi um livro e eu outros meios. Então é muito interessante. Parabéns, eu gostei aí das palavras dele. Bem
assim, mexeu muito comigo aqui. Parabéns. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado a você, né? Tá aí do outro lado, né? Dando essa audiência e curtir esse bate-papo maravilhoso aqui com o Luiz Fernando Braga. Marcelo, bom dia! Estou gostando muito da história, né? Do livro, né? Porque ela já passou por isso. A minha vizinha, Cleuzinha, ficou, Cleuzão, eu sei disso, né? Uma história. Mas aí, força, né? Força igual, assim como teve o Luiz Fernando. Né? Você já está no sorteio também, né? E está concorrendo ao Rio Avesso do Luiz Fernando Braga Cruza, do São Pedro. Ela perdeu a filhinha, né? A filhinha dela também, né? Dor, né? Misericórdia. Né? É isso que eu falei com você, né? O tema do livro não é, evidentemente, um tema feliz, né? Muitas pessoas vão se identificar mesmo pela dor, certo? Mas a grande mensagem que eu quero deixar é que o exercício da escrita, de colocar essa dor em palavras, me ajudou muito. Porque a gente se vê assim, sem rumo, sabe? Então, essas pessoas, os ouvintes que estão se identificando com a história, né, provavelmente passam por esse período assim, que realmente, o que eu vou fazer agora na minha vida? Perdi minha mãe. Imagina, você perder um filho. Nossa, Deus. Eu perdi a minha mãezinha, recentemente, um ano e meio, 2 anos, até hoje, né? Eu falei que até hoje eu não gosto de feriado. Né? Porque o feriado aí, passava no meu bairro, né? Ficava lá, à tarde. Aí, quando dá um feriado, dá aquela. Você sente, passou por isso, dá aquele aperto no peito, né? Mas a gente vai, pensamento positivo, a gente vai levando, né? A gente consegue. Aí vem a outra parte, né? Vem outra parte, porque a gente passa pelo período do luto e ele parece interminável, sabe? Eu me lembro muito da minha irmã falando assim, cada dia que passa, as pessoas falam, com o tempo vai melhorando, mas parece que está piorando, sabe? Essa é uma sensação que realmente se tem, parece que está piorando, porque a gente começa a ver a casa vazia, né? Os objetos, a roupinha da minha mãe, as coisas que ela gostava de usar e tal, então isso tudo traz dor, certo? Mas é importante a gente pensar também que a gente não morreu, né? A gente perdeu uma pessoa amada que vai continuar dentro da gente, habitando a nossa alma. E é com essa força que a gente tem que seguir em frente, né? Não desistir da vida, né? É verdade. Beth Carneiro, querida, um beijo pra você, tá? Olha lá, que história linda do Luiz Fernando Braga, né? Dona Fátima, ele vai passar mais uma vez aqui. Pela internet, como é que vai fazer? Pela internet é bem simples. Lá no Google, eu coloco o título do livro, Rio Avesso. Já vai aparecer a primeira opção. A primeira opção lá de busca já é o livro. É só entrar e efetuar lá o cadastro na editora, que em uma semana recebe em casa. Vai aparecer Metanoia, editora, né? Rio Avesso, autor Luiz Fernando Braga, né? Aí tem lá, página 94, tamanho 14 por 21, idioma português. Tem a capa do livro, para quem quiser conferir a capa do livro, é só entrar lá no Google, digitar Rio Avesso e vai aparecer lá a capa do livro. A Beth também mandou uma mensagem pra gente. Beth, querida, bom dia! Outra Beth, hoje é o dia das Beth, né? Teve a do Gaspar e agora do... Não, teve essa agora é a do Gaspar. Beth, querida, bom dia! Essa é a mãe do Dudu. Aquele abraço, Beth, bom dia! Cadê o áudio da Beth? Bom dia! Bom dia para todos de Catedral, passando aqui para desejar um bom dia a todos. Obrigado! Luiz Fernando agradece, Tereza e o Elias. E já está concorrendo também a esse livro maravilhoso, né? Bom, deixa eu bater um papo com a Tereza. Tá? Tereza, como é que você conheceu o Luiz Fernando? Conta pra gente aí esse talento, menina, né? Não, é verdade, né? É um talento, né? Você conhece pelo vídeo, ontem quando o Elias mandou o vídeo, eu tinha bastante pena aqui hoje para receber o Luiz Fernando aqui, né? Mas como é que pintou essa amizade, Tereza? Bom, o Luiz Fernando é de longa data, eu não sou muito assim de memorizar datas, mas nós como professores nos encontramos, né? Sim. Pelas salas de aula, por aí. Eu lembro muito do grupo de estudo, né, que nós tínhamos, né, que era fantástico. Lá na Jovavisa. Eu encontrei com a outra Ângela também, comentei sobre o livro, ela vai estar presente hoje. Então, assim, nós somos da mesma área. Eu também sou de letras, eu só não sou escritora,
mas assim, nós estamos sempre promovendo cultura, né? Estamos sempre envolvidos na educação. Ele realmente é uma pessoa admirável. Então, assim, ele foi para Niterói, mas a gente mantém sempre contato. Quando possível, a gente está sempre junto, conversando. Então, assim, foi muito bacana, está sendo muito bacana receber o Luiz Fernando aqui, porque já lançou em Niterói, né? Sim. Eu não pude ir, mas assim, a gente acompanha, né? Está mais perto, né, Luciano? E ele vindo, quando ele entrou em contato conosco, né? Lógico, a Academia, né, Brilhantes de Letras, em nome aqui do Natalino, que é o presidente, eu e ele estamos aqui recebendo, mas assim, nós tivemos toda essa honra de estar recebendo ele hoje na faculdade, fazer o lançamento, porque tem muitos amigos, ex-alunos aqui, né, o Luiz Fernando, e é uma história de vida que ele tem aqui, né, por passar do Colégio Santa Marcelina, na faculdade. Então, assim, isso nos remete, assim, a uma pessoa bacana de estar junto com ele. E ele, assim, tão bem passa os seus sentimentos nas palavras, e outras obras também que já foram publicadas, e também, assim, em bate-papo informal, né, nas nossas conversas, porque era bacana pela literatura, né, de lembrar de algum escritor, de conversar, troca de ideia, de exercício para a sala de aula, né, então, assim, tem um legado bem bastante de amizade. Eu queria, inclusive, fazer uma referência à capa, eu sou muito de imagem. Aí, quando você falou das mãos postas, eu lembrei porque você já havia comentado que sua mãe era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? Eu também sou muito devota. E eu me tornei devoto por causa da minha mãe. Eu também. lembro disso e comentei isso essa semana com uma pessoa. Então, é interessante que eu vejo assim, as mãos postas de Nossa Senhora Aparecida no momento de acolhida. Né? Então, assim, a questão da leitura de imagem é muito interessante, né? Porque cada um faz a sua leitura. Então, quando falou das mãos postas, Nossa Senhora tem as mãos postas. Né? Então, quando ele foi colocada, né, exatamente, de acolhida, é como se ela estivesse te acolhendo, né, e Nossa Senhora está acolhendo ela nos braços dela. Né, e eu acho que isso ficou perfeito. Eu achei que foi, apesar de não ter o azul, né, de Nossa Senhora, por ela ser tão devota, mas remeteu sim uma lembrança. E assim, quem sabe dessa história. Mas tem as águas. Sim, tem as águas. Nas águas, exatamente. Em que a imagem foi encontrada. Quem sabe desse detalhe, foi fantástico. Eu acho que foi muito bem colocado. Eu acredito sempre assim, no poder da oração, no poder da lembrança, né? Eu também já tenho as pessoas que eu pedi da minha família. Então, assim, é o poder da oração que faz a gente seguir em frente. Né? E então, também assim, Deus te abençoe para outras, e são experiências diferentes, né? Pelos outros, né? Por outra oportunidade. Pontuar, né? Outras, do primeiro livro que você escreveu até hoje, né? Essa trajetória toda. Sim. Né? Então, assim, Deus te abençoe e que te continue sempre escrevendo essas coisas maravilhosas para a gente, né? Obrigado, Tereza. Um detalhe, você falou das mãos, né? Alguém observou que também parecem mãos de mãe, né? Sim. Para acolher um bebê, né? Porque elas estão abertas sobre as águas. Então, essa referência à Nossa Senhora Aparecida, né? Das águas, mas ao mesmo tempo parecem mãos que estão ali para receber uma criança. Sim. Né? Então, eu acho... E a água, né? A água, assim, ela purifica. Sim. Né? Tipo, tem toda uma história por trás da capa. Analisando a capa já é uma leitura. Sim, sim. Né? Eu queria falar também um pouquinho da Tereza, ela falou aí como nós nos conhecemos, né? É muito interessante, para mim, é muito forte fazer o lançamento desse livro aqui em Muriaé, porque eu sou daqui, eu não moro em Muriaé já tem há alguns anos, né? Porque eu saí daqui para estudar em Belo Horizonte, lá eu fiz mestrado, doutorado, trabalhei em Belo Horizonte muitos anos e agora há 10 anos eu estou em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Mas a minha trajetória começou aqui, sabe? Eu sou muriaense, eu estudei na Faculdade Santa Marcelina, então minha convivência com as irmãs marcelinas é de longa data.
né? Já dos anos 90. A minha mãe estudou no Colégio Santa Marcelina. Então, existe aí um laço. Isso. Né? E lá em Belo Horizonte eu trabalhei no Colégio Santa Marcelina, porque as irmãs Marcelinas têm uma rede. Né? Tem Belo Horizonte, tem São Paulo, tem Botucatu, tem Rio de Janeiro, tem Muriaé. Então eu trabalhei com elas a vida inteira. E agora eu volto para lançar o livro na Faculdade de Santa Marcelina. Olha que maravilha. Que honra pra nós, né? E você fica nervoso? Ou você tem uma cara de calmo, né? Fica nervoso às vezes, né? Claro que fica, claro. Passa um sossego pra gente, né? Aquela tranquilidade. Mas na sala de aula sempre tem um pouquinho, né? Não, sempre tem ansiedade. Por exemplo, lançamento. Eu fiz o lançamento lá. Eu já lancei vários livros, então já houve vários eventos, né, de lançamento. Mas esse livro aqui, especialmente, por tratar do assunto que eu falei aqui no início, né, ele já me traz uma emoção diferente. E lançar um livro é sempre uma emoção nova. Não é a mesma coisa. Tá? Não é repetição de emoção. Entendeu? É sempre porque são histórias diferentes, são momentos de vida diferentes. Beleza, eu li isso, eu não sei se eu acho que eu vi no filme, né? Você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Bom, deixa eu dar um bom dia pro Elias também. Elias Muratori, Relações Públicas da Academia Maranhense. Eu já tive a honra de trabalhar com Elias. Eu não vou nem sentar, porque senão o papo rola. Que beleza. Elias, que honra, rapaz. Prazer, obrigado, né? Trazer, tá conosco aqui, né? Você sabe que eu estava sentindo falta, porque já tem um bom tempo. Você é com Elias. Olha, outra coisa, vou te cobrar aqui. Eu quero lá no seu podcast. Entendeu? Ele foi fazer um convite, mas até hoje nada. Já tem uns 10 anos já. Eu era menino. Eu vou fazer 23 anos agora, 22, entendeu? Então o convite está feito que honra. No ar, para que você também não arranje, não pode, você tem trabalho. Esse cara trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba. Então vamos lá. Marcelo, eu quero agradecer também em nome da Academia, como Relações Públicas da Academia. Você, aliás, a família Catedral sempre nos recebe muito bem aqui. Você, Carlito, Cristiana. E é um prazer voltar. E dizer assim, olha, que o prazer é porque a Academia tem condição de mostrar o seu trabalho através da rádio. Mostrar, entre aspas, né? Aliás, agora é mostrar mesmo, porque nós estamos gravando ali, vamos mostrar em vídeo também, que os seus ouvintes, Marcelo, depois pode acompanhar Muratori Podcast, o Elias Muratori Podcast, anotou, gente, no YouTube. E nós temos feito bons trabalhos, modéstia à parte, né, Tereza? Lançamentos de livros, nós temos feito parcerias aí para apoiar escritores da cidade, né, moradores da cidade ou de fora, como Luiz Fernando. E nós tivemos recentemente o lançamento do Gregório José. Nós vamos ter um próximo do Rogério Malta, poesia, e outros livros estão vindo por aí. E é um prazer, então, voltar aqui. Prazer é todo. Esse cara também não para, não, Zé. Não para. Esse é radialista, jornalista, escritor, né? Ontem eu estava vendo vídeo dele no Instagram. Ele não para. Pô, pena que o nosso tempo está terminando aqui, né? O cartão está chegando com a resenha, mas tem mais abraços aqui, ó. Obrigado, gente! Olha lá, Neuzoca Freitas está lá curtindo, obrigado. Lá, ó, eu vou fazer 22. O Luiz Fernando está com cara de menino de 15. E a Tereza de menina de 13. Eu 35. Não, 25. Você tá jovem, Aí parece mentira, Marcelo. Gente, ó, pode mandar o nome aí embaixo, tá no finalzinho do programa, vamos presentear vocês, né, com esse livro, né, do Luiz Fernando Braga, Rio Avesso. Luiz Fernando, querido, obrigado mais uma vez. Reforça o convite para hoje à noite. Vou reforçar hoje, às 19 horas, no auditório da Faculdade de Santa Marcelina. Então, vai ter esse primeiro momento em que eu vou falar sobre o livro, né, sobre o processo desse livro. E depois, as pessoas que quiserem adquirir, o livro vai estar à venda lá. E aquelas pessoas que também não puderem ir, mas pessoal de fora, né? Queiram adquirir o livro, é só procurar lá no Google. A primeira alternativa já é o livro. Rio Avesso, né? Do autor Luiz Fernando Braga. Meu querido, sucesso, tá aí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Pela presença aqui.
Elisa Viva, uma honra também ter você conosco aqui. Obrigado pela sua presença. Tá? Muito obrigada a você, muito obrigada aos ouvintes da Rádio Catedral. Eu estou lembrando também que o Luiz Fernando fez parte da nossa revista Academia, né? Nos concedeu uma entrevista belíssima, né? Então foi lançada a revista até um tempinho. Foi a primeira, né? E foi brilhante também a participação do Luiz Fernando com a Academia. Que maravilha, Tá? né? Então, é isso. Elias, querido, obrigado mais uma vez também pela sua presença aqui. Obrigado pela recepção. É uma honra, tá, gente? Ó, Rio Avesso é uma maravilha. Luiz Fernando Braga, né? Aqui, ó, Rio Avesso, uma novela sobre o sofrimento da perda, o arrebatamento das lembranças e a busca da felicidade utópica. Ei, coisa linda! É uma maravilha. Rio Avesso, Luiz Fernando Braga, hoje, 7 da noite, no auditório Na faculdade de Santa Marcelina. Sucesso! 10h30.